Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Querido irmão, seja bem-vindo a esse canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão, mestre, servo do Senhor, Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas e para que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele. Carta de ensino: como é que Deus vê a tua igreja? Compara com a igreja verdadeira e a igreja falsa. Parte 2, de Derek Prince. Essa é a segunda carta com o tema Igreja Verdadeira e Igreja Falsa. Temos vindo a analisar o surgir da igreja falsa e nós vimos o aviso que Paulo deu aos coríntios em 2 Coríntios 11, no primeiro versículo, onde ele apontou a raiz deste problema, que é um outro Jesus, um espírito diferente e um evangelho diferente. E onde quer que nos afastemos do Jesus histórico e bíblico e comecemos a apresentar algum outro tipo de imagem, um espírito diferente, que não é o Espírito Santo, evidencia-se um espírito de erro. E então acabamos com um evangelho diferente. Lembrei-me quando estava meditando sobre como seguir a solene advertência dada por Paulo em Gálatas 1, onde ele diz: se alguém pregar outro evangelho, que não seja este, que seja anátema, versículo 8. E diz novamente, repito, seja anátema, versículo 9. Essa palavra que é traduzida por anátema, amaldiçoado, é uma das palavras mais poderosas na língua grega. Não há nenhuma palavra mais forte para tudo que Deus condena e rejeita. E por isso, esta é uma questão muito importante. Não é periférica, não é secundária. A questão é: estamos recebendo o evangelho do Novo Testamento? E se formos envolvidos em outro evangelho, a menos que nos arrependamos, ficamos sob a maldição pronunciada por Deus. Eu estava a meditar sobre isso uma vez e quando pensava para mim mesmo, vi uma imagem mental de multidões de pessoas sedentas e apenas uma fonte de água viva pura, uma nascente. Depois vi os que foram chamados para serem servos e para trazerem a água viva para o povo sedento. Imaginei como nós reagiríamos se alguém tomasse a água viva e deliberadamente injetasse alguma substância nociva e venenosa. Assim, o que deveria trazer a vida tornou-se um instrumento de doença e morte. Esta é apenas uma imagem muito elementar do que está envolvido no perverter do Evangelho. Na verdade, não acredito que a maioria de nós hoje perceba o quão sério é este problema. Caro leitor, no caso de estares a ouvir outro Evangelho, aviso-te, é veneno. Estás a pôr a tua alma em perigo ao dedicares-te a outro Evangelho. E qualquer que seja o tipo de outro Evangelho, não produz uma noiva, mas sim uma prostituta. Essa é a fonte e a origem da igreja falsa. Outro Jesus, um espírito diferente e um evangelho diferente. Então, tentei dar-te uma espécie de quadro bíblico geral da igreja falsa e uma imagem. Um dos exemplos disto que a Escritura nos dá a conhecer é Jezabel, que não era israelita, mas casada com um rei israelita, e que levou para Israel o culto de um ser demoníaco, completamente diabólico, chamado Baal. Uma vez que ela ganhou autoridade, tornou-se o principal perseguidor dos 2 profetas de Deus e manteve por sua conta e por conta do reino 400 falsos profetas. E foi a responsável pela morte de um homem totalmente inocente e seus filhos, Nabote. Ela era, de fato, simplesmente uma assassina. Agora, eu gostaria de continuar com alguns outros aspectos da imagem da Bíblia desta igreja falsa.
A maior parte disso é encontrada em Apocalipse, especialmente no capítulo 17. Começa com um anjo dizendo a João, o revelador: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. E mais à frente, neste capítulo, no versículo 15, um anjo diz: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. Assim, a imagem é de uma força espiritual que cativa vasto número da raça humana, povos, multidões, tribos e línguas. E a imagem de sentar-se sobre eles implica governar sobre eles e dominá-los. Na Bíblia, a palavra sentar é frequentemente utilizada especificamente para o sentar-se em algum tipo de trono. Esta igreja falsa é retratada como entronizada sobre vastas multidões da raça humana. Por outras palavras, é uma grande influência no curso da história humana. Não é apenas um pequeno incidente em qualquer lugar. Esta igreja falsa visa particularmente conquistar e manipular os governantes e os ricos. Vou dar-te uma pequena dica. Qualquer grupo que vise principalmente os ricos está provavelmente errado. Jesus disse que o evangelho é pregado aos pobres. Isso não significa que deixamos de fora os ricos. Mas quando as pessoas procuram conquistar particularmente os ricos, geralmente não é o Espírito Santo que os está motivando. Graças a Deus os ricos podem ser salvos. Mas quando uma igreja visa os ricos a fim de usar a sua influência, a motivação provavelmente não vem de Deus. Vamos dar uma olhada a mais algumas das imagens desta igreja falsa. Continuamos em Apocalipse 17, agora no versículo 2, que é uma continuação do versículo anterior, com a qual a igreja falsa fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Aqui o significado de fornicação é principalmente espiritual, é religião falsa, é idolatria. Mas observa que as primeiras pessoas listadas como entrando na idolatria são os reis da terra, os governantes, os ricos. Em seguida, no capítulo 18 e versículo 3, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. É o seu falso ensinamento que traz a ira de Deus e leva as pessoas à fornicação espiritual. E os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Novamente, a ênfase é dada aos reis e aos ricos. E, em certo sentido, o relacionarem-se com ela é um meio de alcançar a riqueza. É interessante ver no livro de Apocalipse quanto ênfase é dado aos comerciantes. Parece que a principal riqueza está nas mãos dos comerciantes. E como alguém que tem estado longe do continente europeu há muitos anos e voltou, estou impressionado como o negócio se tornou a questão número 1 e tudo mais é secundário. Tudo que qualquer motivação política não pôde fazer, a motivação empresarial parece estar fazendo. Em outras palavras, a união das nações da Europa. Se leres Apocalipse, verás, vez após vez, a imagem dos comerciantes que são apoiantes desta organização, porque é uma fonte de riqueza para eles. Não quer dizer que a riqueza é má. A riqueza vem, em última instância, de Deus. Mas a busca da riqueza por meios religiosos, pelo que tenho observado, normalmente põe-te em apuros. As igrejas, os ministros que usam o evangelho ou o chamado evangelho como meio de ganharem pessoalmente riqueza, estão enganando milhões de pessoas no que diz respeito à natureza real da cristandade. Dão uma imagem completamente falsa do que é ser um cristão. Avançando um pouco mais com isto, vamos voltar para Apocalipse 17 novamente e olhar para a imagem de uma igreja que vive em luxo ostentatório e em esplendor. Esta é uma imagem muito vívida e é enfatizada em Apocalipse 17:4. E a mulher, a igreja falsa,
estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornava com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua fornicação. E mais uma vez, a taça de ouro é o ensinamento com o qual ela seduz multidões, longe da verdade, mas percebes que ela estava adornada com ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, muita ostentação e riqueza vistosas. E no capítulo 18, versículo 3 e 11, 13. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Repara novamente que os comerciantes ganham dinheiro a exercer o seu ofício em ligação com esta organização. Vê, eu teria que reparar nisto, mas parece-me que na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e em terras como estas, se uma coisa dá dinheiro, não é necessária nenhuma outra justificação. Se uma coisa produz dinheiro, não importa se é moral ou imoral, se é prejudicial ou benéfica, pois se produz dinheiro, fica justificado. Eu acho que, de certa maneira, o que a Bíblia nos mostra é que a fonte disto é espiritual, vem da corrupção da igreja. De qualquer modo, voltamos a Apocalipse 18, 11, 13. E sobre ela choram, isto é, na sua destruição, e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, uma vez que esta organização tenha sido destruída. Mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo o vaso de marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro, e de mármore, e canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos, e almas de homens. Mais uma vez, é uma imagem de uma igreja que seduz com enorme exposição extravagante, com grande ornamentação, com imensos edifícios e arquitetura magníficos. Vê, ao ler isto, algo em mim diz que tudo isto apela à alma, mas não ao espírito. Todo o seu poder de atração está ligado à alma humana, mas não toca o espírito humano. Na igreja falsa, todo o poder de atração está ligado à alma humana, mas não toca o espírito humano. Em seguida, no versículo 16 do mesmo capítulo, enquanto observam a destruição desta cidade, diziam: ai, ai, daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Uma vez, enquanto eu estava lendo este versículo, ocorreu-me comparar isso com o traje do sumo sacerdote, segundo a lei de Moisés. Notei que havia uma diferença significativa. Deixa-nos rever essas palavras de novo, e então voltaremos para Êxodos 28. Ela estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Agora, voltando ao Êxodo 28, 8, temos uma descrição da estola do sumo sacerdote, que era a peça distintiva que um sacerdote usava. Iremos ler isso e quero que vejas se consegues encontrar alguma coisa que o sumo sacerdote tinha e que a meretriz não tinha. A prostituta tinha tudo, exceto uma coisa: e o cinto de obra esmerada do seu efode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. Qual é a coisa extra? Azul. A igreja falsa tem a púrpura e o carmesim, mas apenas o verdadeiro sacerdote tem a púrpura.
o carmesim e o azul. E azul, creio, lembra sempre o celestial, o reino do Espírito. Portanto, esta igreja falsa opera no reino da alma. O seu apelo é a alma do homem. Estética, música, arte. Todos eles são legítimos na sua forma, mas não tocam o espírito do homem. Não há nada do azul, não há nada da pureza do celestial. É muito importante para o povo de Deus aprender a distinguir entre o que é da alma e o que é do espírito. Paulo refere em 1 Coríntios 2 que é muito importante para o povo de Deus aprender a distinguir entre o que é da alma e o que é do espírito. Versículo 13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Eu fico sempre desconfortável quando as pessoas começam a usar a gíria da psicologia e da psiquiatria para expressar a verdade espiritual, porque Paulo diz que não usamos esse tipo de linguagem. Está tudo bem no seu contexto, mas não é adequado para expressar a verdade espiritual. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Vês, tem sempre de discernir entre alma e espírito. O homem de alma não pode receber uma verdade espiritual, pois só poderá ser recebida pelo espírito. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E aqui está a aplicação. Uma das coisas essenciais para o sucesso espiritual é ser capaz de discernir entre o anímico, o que é da alma, e o espiritual. E nos tempos que correm, e de acordo com a minha observação, a maioria do povo de Deus não consegue fazê-lo. Sento-me em reuniões e pergunto a mim mesmo se essas pessoas percebem sob que influência estão. O anímico apela às emoções. Parece bem, agita-te. Pode ser animicamente motivado a dar uma grande oferta, mas isso não faz em ti as coisas que precisam ser feitas. E basicamente, os cristãos anímicos são muito facilmente enganados. Sendo um pregador por muitos anos, eu entendo o que é ensinar um ato animicamente que vai levar as pessoas a chorar, vai fazê-las dar e torná-las entusiasmadas, mas não as muda. Uma semana depois, estão na mesma. Devo dizer francamente, há muita angariação de ofertas na igreja, que é feita de uma forma anímica. Eu digo isso porque a igreja falsa é especializada no reino da alma. Tudo o que lhe diga respeito é anímico. E se estás vivendo no reino da alma, vais ser tremendamente impressionado. Isso irá elevar-te e serás enganado. Mas se és capaz de discernir entre o anímico e o espiritual, não serás enganado. Eu vi essa distinção durante anos, mas nunca, até recentemente, vi como é urgente para o povo de Deus não se deixar enganar pelo anímico. Eu provavelmente vou deixar um monte de perguntas sem resposta na tua mente, mas isso é uma bênção, porque se começares a fazer as perguntas e pedires a Deus as respostas, Ele vai dar-te. O que eu estou tentando enfatizar é que essa igreja falsa opera na área das emoções, do intelecto. A igreja falsa opera na área das emoções, do intelecto. Ela pode usar uma linguagem muito certa, pode citar poesia, pode usar música espetacular, enquanto que muitas vezes a igreja verdadeira usa música muito simples e o mesmo coro pode até cantar 50 vezes. Aqui os motivados pela estética dizem, isso não é para mim. Eu não estou defendendo que se cante refrões 50 vezes, mas há momentos em que é espiritual. Certa vez, Ruth e eu estávamos numa reunião, orando pelos enfermos e Deus estava manifestando-se. Isto foi na Austrália. E alguém cantava um coro que eu nunca ouvira antes. É o sangue, é o sangue, é o sangue que me liberta.
No momento em que tínhamos cantado isso, cerca de 50 vezes, sabes o que aconteceu? Nós fomos libertados. Vês? Isso não é da alma. Isso não é estética. Não quero dizer que o povo de Deus não pode ter música maravilhosa e que a verdade não pode ser expressa em linguagem correta. Mas se o seu apelo é nesse âmbito, não é de Deus. Continuemos com a imagem da igreja falsa. A próxima declaração encontra-se em Apocalipse 17:5 e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Assim, no reino espiritual, a igreja falsa é equiparada à Babilônia na história do Antigo Testamento. Se pensas perguntar quais são as características distintivas da Babilônia, em primeiro lugar, era um perseguidor do verdadeiro povo de Deus. Destruiu o reino de Judá. Mas as suas duas principais características eram a idolatria e o ocultismo. Vejamos apenas duas passagens. A primeira é em Isaías 47 e refere-se à Babilônia. Versículo 12 e 13 de Isaías 47. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade. Numa só palavra, o que são esses encantamentos e feitiçarias? É o oculto, é claro. E no versículo 13, cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levanta-se, pois agora, os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. O que é isso? Astrologia, horóscopos. É nisso que a Babilônia é especializada. E depois em Jeremias 50, temos uma imagem semelhante. Jeremias 52. Anunciai entre as nações e fazei ouvir e arvorai um estandarte. Fazei ouvir, não encubrais. Dizei, tomada está a Babilônia, confundida está Bel, espatifado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos e quebradas estão as suas imagens. Bel e Merodach são nomes de duas divindades pagãs. E vês qual é a ênfase dada? Ídolos e imagens. E no mesmo capítulo 50, versículo 38. Cairá a seca sobre as suas águas e secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Assim, a característica claramente distintiva da Babilônia era ser a capital da idolatria e do ocultismo em todo o mundo antigo. O título dado à igreja falsa é Babilônia espiritual. Vê, a igreja está sendo infiltrada pelo ocultismo, em particular através do movimento da nova era. E há uma imensidão de cristãos que não conseguem distinguir entre o que a nova era ensina e o que a Bíblia ensina. Temos que estar totalmente esclarecidos sobre a diferença. A igreja está sendo infiltrada pelo ocultismo. Na verdade, deixa-me dizer isto da maneira certa. Ao longo da história, a Igreja Católica Romana, e isto não é um ataque, tem coexistido com a superstição pagã idólatra, de modo que, em muitos casos, as pessoas que lá estão não distinguem uma da outra. E grande parte da atividade missionária cristianizou pagãos sem mudar os seus corações. Eu espero que não penses que sou crítico, porque esta é apenas uma declaração. É uma indicação de que isso é algo que está acontecendo na igreja. O fato de as pessoas terem certas habilidades sobrenaturais não significa necessariamente que sejam de Deus. Isto é importante. O fato de as pessoas terem certas habilidades sobrenaturais não significa necessariamente que sejam de Deus. Não deis mais ênfase do que eu entendo dar à minha próxima declaração. Mas o que quero dizer é que geograficamente a Babilônia, nestes capítulos, está particularmente associada
a cidade de Roma. Vejamos em Apocalipse 17:9. Aqui o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Historicamente, conforme a literatura clássica, Roma sempre foi conhecida como a cidade das 7 colinas. E ainda mais à frente, no versículo 18, e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Coloca-te de volta no tempo em que essas palavras foram ditas, e elas estão no tempo verbal presente, o tempo do João, o revelador. Havia apenas uma única cidade no mundo que respondia a essa descrição, uma grande cidade que governou sobre os reis da terra, Roma. Então, por que complicar algo que é simples? Há muitas coisas em Apocalipse que não são necessariamente fáceis, mas onde algo é claro e mesmo simples de entender, seremos tolos se pusermos isso de lado. E então essa igreja falsa é o descendente espiritual de Caim. O que era uma das marcas de Caim? Ele era um assassino. Ele assassinou o justo. Isto é evidenciado muitas vezes nesta parte de Apocalipse, em Apocalipse 17:6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Essa é uma frase muito forte, não é? A mulher estava embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. Não refere a uma só pessoa morta ocasionalmente, mas a um massacre contínuo e persistente. Em Apocalipse 18, 20 e 24, quando o julgamento é declarado, uma voz vinda do céu declara: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Ela era perseguidora dos apóstolos e dos profetas. No versículo 24 de Apocalipse 18, lê-se uma das declarações mais espantosas, e nela a falsa religião se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Não é uma declaração surpreendente? Profetas e santos, podemos entender, mas todos os que foram mortos na terra, tenho a certeza de que se voltares para a imagem da religião de Caim e Abel, poderás entender melhor. Qual foi a causa do primeiro assassinato que ocorreu? A religião falsa. Caim matou porque a sua religião não era aceitável para Deus e ele estava com ciúmes do seu irmão. E pelo que eu entendo, o que a Bíblia diz é que se rastreares todos os assassinatos de volta à sua origem, vês que essa origem é uma só, a religião falsa. Eu deixo isso contigo, pois podes achar que esta não é a interpretação correta, mas é uma declaração que temos de ter em conta. Vamos então ler sobre o julgamento deste sistema religioso, organização, igreja, mal ou quer que ele queira chamar. Apocalipse 18, 8, 10. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga, e os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Mais uma vez, repara que na grande influência que ela tem sobre reis, governantes e ricos, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio seu juízo. Então, Deus vai julgá-la finalmente, totalmente e rapidamente em um só ato de julgamento. E todos aqueles que eram ricos e influenciados por ela vão ficar muito longe e lamentar o seu julgamento. O que se segue só te transmito como um pensamento. Está enfatizado que eles ficam a uma grande distância dela. Eles não querem chegar perto,
parece-me que isto poderia indicar o uso de uma arma nuclear, e por causa do perigo de radiação, ninguém vai chegar perto. Isso não é uma afirmação, é só uma coisa para considerares. E chegamos ao que é talvez o mais importante de todos os fatos, que está em Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz do céu, que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Como podes ver, vai ser muito importante discernir o verdadeiro do falso, porque em qualquer momento da história isto torna-se aplicável. O povo que acredita em Deus vai ser avisado para se dissociar completamente desse sistema religioso falso. Eu não estou fazendo um pedido, mas estou simplesmente a mostrar-te que vai ser importante seres capaz de distinguir o verdadeiro do falso. Em qualquer momento, o povo de Deus vai ser avisado para se dissociar completamente deste sistema religioso falso. E tenha em mente que o teste final é o compromisso com o Senhor Jesus. Vamos agora voltar para a imagem da igreja verdadeira. Vou tentar escolher os aspectos que particularmente a distinguem da igreja falsa. Vamos voltar para Efésios 5. Este é um ensino principalmente na relação entre maridos e esposas, como cristãos, mas também é usado por Paulo para ilustrar a relação entre Cristo e a sua igreja. Deixa-me dizer aos casais que são cristãos: podeis ser proféticos. Já pensaste nisso? Porque o teu relacionamento deve mostrar todos os tipos de relacionamento que Jesus tem com a sua igreja. Não tens que pregar um sermão, tens que viver a vida conjugal cristã. Portanto, há um desafio, e eu sou casado e por isso também se aplica a mim. Vejamos então o que Paulo diz sobre o relacionamento, primeiramente em Efésios 5, 22 e 23. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Agora, eu sei que os pregadores do sexo masculino são muito afeiçoados a esse versículo, em particular, e eu ouvi-o, muitas vezes, de forma um tanto abusada. Mas não vou me debruçar sobre isso. Vou simplesmente salientar que Cristo é a cabeça da igreja e que ele tem a mesma relação com a igreja como um marido tem com a sua esposa, e que é da responsabilidade da igreja relacionar-se com Jesus como uma boa esposa com seu marido, ou seja, com amor, honra, submissão, fidelidade, etc. Nota: o verdadeiro ponto de distinção entre o verdadeiro e o falso é a relação com Jesus. O ponto de distinção entre a igreja verdadeira e a falsa é a relação com Jesus. E Paulo continua a descrever o tipo de igreja que se formará a partir deste tipo de relacionamento. Versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. A igreja está sujeita a Cristo, em submissão a Cristo. A igreja verdadeira está sujeita a Cristo, em submissão a Cristo. E ele continua, e mais uma vez fala aos maridos: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículos 25, 27. Então, como vai parecer a igreja verdadeira? Vai ser muito bela, não é? Vai ser gloriosa. Vai estar cheia da glória de Deus. A palavra glória denota a presença de Deus de uma forma que é perceptível aos sentidos humanos. Assim, a igreja verdadeira vai ser permeada pela presença perceptível de Deus. Vai ser gloriosa. Não vai ter mácula nem ruga,
por mácula, entendo ser pecado não confessado, e por ruga, uma má formação da igreja. Não terá uma nem outra, vai ser santa e sem defeito. A igreja verdadeira vai ser permeada pela presença perceptível de Deus. Quanta pregação tu ouves hoje sobre santidade? Ouves muito sobre o sucesso, prosperidade, curas e poder, que são maravilhosos. Mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, se tens todo o sucesso, toda a saúde e todo o poder, mas não tens santidades, é tudo em vão. Esta passagem, creio, indica um método principal pelo qual Deus produzirá santidade na igreja. É pela lavagem da água da sua palavra. Em grego, há duas palavras para palavra: logos, conceito, princípio, etc., e rema, palavra falada. Aqui é usada a rema. A fé vem por ouvir a rema, a palavra falada. E assim o que vai limpar a igreja é a palavra falada de Deus. Por outras palavras, a pregação e o ensino da palavra de Deus. O que vai limpar a igreja é a palavra falada de Deus. Eu não acho que sermões de 15 minutos vão resolver. Penso que vão existir situações em que as pessoas estão tão famintas pela palavra que vão sentar-se durante 2 horas e ouvir. Tu não podes fazer com que as pessoas fiquem com fome. E se não estiverem com fome, é um desperdício de tempo dar-lhes 2 horas. Mas em muitas partes da terra, pregas durante 3 horas e perguntam: por que está parando? Dizem que na China, se um pregador chega, eles escondem a sua bagagem para que ele não possa sair. E eles vão mantê-lo pregando por 11 ou 12 horas. E quando o deixam finalmente ir para a cama, dizem: estaremos levantados às 5 horas para uma reunião de oração. Ruth e eu visitamos uma igreja na Hungria que cresceu a partir de um dos meus áudios, registros gravados. Nessa igreja, quando ainda estava lutando e batalhando pela sua sobrevivência, eles sentavam-se num quarto muito pequeno, encerrado, com as janelas cobertas, com proteção para evitar que qualquer som saísse para os seus vizinhos. A primeira hora que estivemos lá, passaram em adoração. Quer dizer, eles simplesmente adoraram durante 1 hora. E os meus olhos detiveram-se sobre uma jovem mulher. Ela nunca abriu os olhos. Pensei, coitada, ela deve ser cega. Mas ela simplesmente adorou a Deus com os olhos fechados durante 1 hora. E em seguida teve a visão perfeita quando os abriu. Eles estavam sentados em bancos estreitos, não tão amplos como a minha Bíblia, sem quaisquer costas. E o calor era sufocante, porque não podiam abrir qualquer uma das janelas. Eu poderia ter pregado durante 3 horas e eles teriam dito: por que está parando? Afinal, o que é que se passa com a igreja no Ocidente? Creio que precisamos a limpeza e purificação do ministério do ensino da palavra de Deus. Eu viajo muito e noto que é uma diferença na maneira em que os grupos adoram. Os carismáticos são basicamente livres na adoração, mas às vezes a liberdade é muito carnal, é não espiritual, não tem muita unção. Outras vezes é pura e ungida e parece levar-te até a presença de Deus. Eu descobri na maioria dos casos que as igrejas que têm esse tipo de adoração gastam muito tempo com a palavra. É a palavra que nos purifica, nos limpa e nos torna santos. E isso faz parte da igreja verdadeira. É a palavra que nos purifica, nos limpa e nos torna santos. E isso faz parte da igreja verdadeira. Vemos depois em Apocalipse 19, 7 e 8 uma imagem da igreja pronta para casar. E repara que todo o céu está entusiasmado. Penso que o céu está muito mais entusiasmado com a perspectiva do casamento do que a igreja neste momento. É como se os parentes da noiva estivessem entusiasmados e a noiva quase indiferente.
De qualquer forma, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Vê, quando recebemos Jesus como Salvador, a sua justiça é-nos imputada. Mas aqui não se fala da justiça imputada, mas da justiça praticada. São os atos de justiça dos santos. Eu sempre vejo a nossa veste nupcial feita de muitos fios de linho, e cada fio é um ato de justiça que temos realizado. E então eu pergunto a mim mesmo se alguns de nós vão ter material suficiente para fazer um vestido de casamento. Talvez, caro leitor, tens material reduzido. Se isso for o caso e não mudares, acho que vais ficar envergonhado. A igreja também vai ficar lindamente adornada, com joias, que são os dons do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 1, Paulo agradece a Deus pela igreja coríntia. Algumas pessoas dizem que os dons do Espírito Santo foram retirados, mas esse não era o pensamento de Paulo. Vê o que ele diz em 1 Coríntios 1, começando no versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, os dons de expressão vocal, e em todo conhecimento, os dons de revelação, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Repara que vão estar adornados com os dons enquanto esperam pelo aparecimento de Jesus. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. Paulo visionou uma igreja que estava maravilhosamente adornada com todos os dons do Espírito Santo, esperando pelo noivo. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Um jovem homem apaixonado por uma jovem senhora. A Ruth e eu recebemos uma carta de uma jovem que nos era próxima e a quem isto aconteceu. Ela acabou de aceitar sua proposta de casamento, mas na generalidade, na nossa cultura, se ele realmente a ama, ele vai comprar-lhe um anel de noivado. Ele vai arranjar um diamante ou qualquer outra pedra, encastrá-la em ouro e presenteá-la com ele. Consegues imaginar a jovem a dizer: Jorge, amo-te, mas não estou a engraçar muito com o anel. Não o quero. Achas que alguma vez se casarão? Eu não acredito que a igreja que diz a Jesus: não quero os teus dons espirituais, alguma vez se torne a noiva de Cristo. Não faz sentido nenhum. Temos de usar todos os dons. Precisamos estar completamente equipados. Temos de estar maravilhosamente adornados. Lê o que Isaías diz em Isaías 61:10, um dos meus versículos favoritos. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. É maravilhoso, mas não é tudo. Cobriu-me com o manto de justiça. Alguns cristãos vestiram as roupas da salvação, mas nunca se cobriram com o manto de justiça. Vê, quando és salvo, a justiça de Jesus é-te imputada. Ele cobre-te com o manto da sua justiça. Se não te sentes entusiasmado com isto, algo de errado se passa contigo, acho eu. E continua: como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Espera-se, pois, de uma noiva que ela se adorne com as suas joias. E se gostares, hás de ler em Gênesis 24,
a bela história de Abraão procurando uma noiva para o seu filho Isaque. Naquela parábola, há 4 caracteres principais. Abraão, que é uma espécie de Deus, o Pai. Isaque, que é uma espécie de Jesus Cristo, o Filho. A noiva, que é uma espécie da igreja. E há outro caráter importante, o criado, que é uma espécie de Espírito Santo. E se vires, não foi o pai nem o filho que escolheu a noiva, foi o Espírito Santo. E quando ele chegou, trazia 10 camelos carregados com oferendas. E caro leitor, eu vivi num país com camelos. E como deve saber, eles carregam muita coisa. Quero dizer, não foi avarento. E quando ele achou que Rebeca talvez fosse a jovem certa, disse, se ela o for, quando eu lhe pedir água para beber, ela irá dar-me água para os meus camelos. Isso é que é fé, pois os camelos bebem 40 galões, e ele tinha 10 camelos, pelo que seriam necessários 400 galões, compreendes? Quando ela respondeu, ele pegou na primeira joia e colocou-a nela, e isso marcou-a como sendo a noiva escolhida. A partir desse momento, ela foi colocada à parte. Ele deu-lhe o resto das joias. O que teria acontecido se ela tivesse recusado aquela joia? Ela nunca teria casado com Isaque. Logo que depois as joias nela, ele tornou-se responsável pelos seus ensinamentos, pela sua orientação e tudo o que se seguiria. E ela seguiu mulher de fé por um longo caminho, para conhecer um homem que nunca tinha visto e casar com ele. E tudo o que ela sabia acerca do homem com quem ia casar e do seu pai veio por uma única fonte, o Espírito Santo. É esse o lugar do Espírito Santo na igreja. E finalmente, vejamos só mais uma questão, em Hebreus 9, 28. Cristo morreu uma só vez, oferecendo-se a si mesmo em sacrifício pelos pecados de muitos, e virá de novo, mas agora não para tratar do pecado, mas para trazer salvação a todos aqueles que ansiosamente esperam por ele. Para quem irá ele aparecer? Para aqueles que o esperam ansiosamente. Consegues imaginar uma noiva martelando os dedos e bocejando quando percebe que o noivo está a caminho? Com que ansiedade estás à espera do noivo? Esta é uma marca essencial da igreja verdadeira. Uma marca essencial da igreja verdadeira é que ela espera ansiosamente pelo noivo, por Cristo. Um pregador amigo meu disse, quando Jesus voltar, ele espera ouvir da igreja algo mais do que é bom ter-te de volta. Há uma outra passagem em Tito 2 que diz a mesma coisa. Aguardamos, numa esperança feliz, o momento em que há de aparecer revestido da sua glória, o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2:13. Apenas um momento, pensa e pergunta-te a ti mesmo, eu tenho as marcas, características da igreja verdadeira? Não só individualmente, mas faço também parte de um corpo que é a igreja verdadeira ou parte da igreja verdadeira? É uma decisão importante. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.